Vamos lá. Vamos lutar aqui contra o som. Então, nosso objetivo aqui, bora lá. Eu vou relembrar o que foi feito ontem, só que nós vamos expandir o que nós mostramos ontem para várias direções diferentes. Então, a gente vai falar sobre tratamento de erros de forma mais eficiente, o processo de programação em camadas de interação e algumas melhorias de separação entre a camada de dentro, que a gente chamou ontem de front e de back. Front, como é, meu pai? Fim de semestre, fim do dia, eu não lembro mais o que eu estou dizendo. A gente chamou de quê? Front-end e back-end. Só que, na verdade, os termos corretos, né, os termos cientificamente corretos, são camada de domínio, a parte onde tem os negócios, e camada de interface. Em alguns modelos, a gente teria a camada de domínio, a camada de interação e a camada de apresentação. Para que essas coisas significam? O que é que esses elementos expressam? Que deve existir um núcleo que guarda a lógica, ou seja, as regras de como o programa funciona, e existe uma outra parte que guarda a interação com o usuário, a parte da apresentação, ou seja, como essas regras são apresentadas para o processo de interação. O que a gente tem que pensar que é importante? Um bom software tem uma boa separação entre essas duas camadas. O importante, claro que uma boa apresentação é importante, mas é importante é o problema que você resolve, é a lógica que você resolve. Como esse negócio vai ser apresentado? Pode ser apresentado via web, pode ser apresentado via celular, via aplicativo de terminal. Quando a gente tem uma boa separação das camadas, a gente tem softwares melhores de serem testados. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou construir o animal do zero e eu quero que vocês prestem atenção que é assim que vocês vão estudar e é assim que vocês vão construir os exercícios. Se vocês não construírem assim, mesmo que vocês cheguem no mesmo resultado, eu vou dizer que está errado. Por quê? Porque o objetivo não é apenas ensiná-lo como fazer código, mas como o código deve ser feito. Certo? Código deve ser feito num processo incremental, em que você tem testes e você adiciona funcionalidades camada por camada. O que é que eu garanto para vocês? Se vocês entenderem o processo de construção, vocês vão conseguir fazer todas as atividades. Talvez não consigam fazer todas até o fim, mas vocês vão conseguir progredir nas atividades. Eu fiz 60% da atividade, eu fiz 70% da atividade, eu fiz 80%, certo? Ao invés de ter um caso, que é o que mais acontece, do aluno que faz tudo, mas tem erro em todos os lugares, ou seja, é um código inútil. O nosso objetivo é, nesse processo de montagem de bloquinhos, aprender a como construir código. Eu vou fazer o animal, a gente já tinha feito a toalha, eu vou fazer o animal utilizando as técnicas que nós vimos na toalha, e depois eu vou expandir o animal com novas técnicas que nós poderemos utilizar na tarefa do carro e da calculadora, tá bom? Então eu quero que você pare agora o que você está fazendo, a não ser que você já tenha feito, mas vamos lá. Número 1, eu vou começar o meu código por onde? Você vai começar o seu código pela leitura do problema. Então, se você estiver lá fazendo a atividade do animal, você vai abrir a atividade do animal, não é isso. Vai abrir a atividade do animal e vai ler o problema proposto. Todo mundo já leu o animal, né? Porque era a atividade de ontem. Então, supondo que você leu e entendeu o que é para fazer e viu o diagrama, você vai começar por onde? Você vai começar pela main, porque toda main vai ter o mesmo esqueleto. A main é o que a gente chama de interface de comandos. Vários programas têm uma interface de comandos. Por exemplo, quando você roda Python no terminal, o Python entra no modo de uma interface de comandos. Você dá comandos para ele, A recebe 5 e
e ele guarda esse comando. Qual a ação que ele fez? Ele salvou uma variável que tem o A, que é o 5. Se você disser para ele print A, ele vai imprimir o A. Isso daqui é uma interface de comandos, tudo bem? Então, para a gente mimicar essa interface de comandos, para não precisarmos fazer nada complexo de digite uma coisa, escolha uma letra, escolha uma opção, a nossa main vai ter a seguinte estrutura. A gente vai criar uma main, deixa eu calar o Copilot aqui, e a gente vai chamar essa main. Essa main sempre vai ter um laço infinito, e dentro desse laço infinito eu sempre vou ter a leitura de uma linha, e depois da leitura dessa linha eu sempre vou ter um echo. Depois desse echo eu vou quebrar em argumentos, e depois de quebrar em argumentos a gente vai para a parte de compreender o que foi digitado. E você pode sempre começar com esses dois aqui. Se o primeiro argumento é igual a end, então você dá um break. Se não, você pode dizer comando inválido. Isso daqui é o nosso modelo. A gente começa por aqui. E aí você vai para o problema e vê qual é o primeiro teste que o problema te propõe. Porque nós vamos fazer algo que a gente chama de TDD, Test Driven Design. A gente vai programar orientado a passar nos testes. Vocês não precisam criar os testes porque os testes já estão criados. Vocês precisam que o código de vocês se adeque à interface do que os testes solicitam para que você passe nos testes. De cara, só com o que a gente fez aqui no draft, eu já tenho que ele está pelo menos dizendo que não está funcionando. Eu não sei o que é init, eu não sei o que é show, eu não sei o que é init, eu não sei o que é show. O primeiro teste só pede que você faça o init e o show. Então você vai programar o que precisa para passar no primeiro teste, que no caso vai ser o construtor, que no caso vai ser o construtor e o toString. Aí você volta lá e faz class animal, meu animal tem o método init, o meu init vai receber um species de acordo com o diagrama de classes, que é um string, e um sound, que é uma string. O meu construtor não retorna nada porque ele é um construtor, e ele vai fazer as atribuições. Species vai receber species. Eu sugiro que, pelo menos por enquanto, você lembre de colocar os tipos em tudo para se acostumar. Args é uma lista de string, até que você se acostume com todos os tipos. Self.sound, que também é um string, é o sound. Self.age, que é um inteiro, começa em 0. Oi? Sim. Para nunca evitar de construir o código todinho para depois rodar a main. Por enquanto pode funcionar, porque os nossos códigos são pequenininhos. Mas espera ter 5 classes diferentes, com 10, 15 funcionalidades. Você está tão mal acostumado a tentar fazer a lógica toda primeiro, que quando você for para os testes, aí você vai ter um monte de coisa para consertar. Ah, mas é porque eu gosto de quando eu resolver, tudo funciona. Não, mas eu quero justamente lhe ensinar a programar certo. E programar certo é fazer o incremento de funcionalidade pós-funcionalidade. E aí a gente vai para onde agora? Para o nosso string self, que retorna uma string. E aí você pode já olhar como é que ele quer que seja o retorno, como é. É bem simples, é espécie 2.age, 2.sound. String de formatação, self.species, 2.self.age, 2.self.sound. Se você ainda não sabe programar com os 10 dedos sem olhar para o teclado, você devia ter começado a aprender no primeiro semestre, mas ainda é tempo, tá certo? Entra em qualquer um desses cursos que tem aí de software, de não sei o que, tem uns joguinhos legais,
Tem um monte de joguinho massa que os bichos vão descendo, tu tem que atirar nos bichos apertando a tecla certa. No instante você aprende, tá certo? Ok, ó, fiz aqui o init e o string, aí eu já venho para cá para integrar a funcionalidade. Elif arg0 é igual a, qual é o comando? Init. E qual é a sequência? Primeiro é o espécie e segundo é um sound. Então, o meu init é igual ao criar do outro. Animal recebe, ops, eu não criei o animal ainda. O animal tem que ser criado entre a main e o while. Animal, e aí você cria sempre um objeto válido, tá certo? Mesmo que você tenha que criar com valores inválidos. Se você for perguntar lá para o ChatGPT, quem começa fazendo assim, ó, none, é porque copiou do ChatGPT, tá certo? Não precisa, cria um objeto válido, que aí você não precisa ficar o tempo todo testando a interação. Você não está escrevendo código para um usuário, você está escrevendo código para um motor de testes, então ele não vai fazer esse tipo de safadeza com você, tá? É um novo animal. O primeiro vai ser o argumento 0, não, argumento 1, e o segundo vai ser o argumento 2. O que ele está reclamando que eu não estou usando o animal? Não está sendo usado. Resolva agora, elif arg0 igual a show. É show, é? Show. Print animal. Não estava passando em nenhum teste. Quando eu rodar de novo, está passando no primeiro teste. Aí a gente vai para o próximo. Qual é o próximo agora? Uou, para fazer o bichinho crescer. Cresça, bichinho, cresça. Você pode fazer começando da main indo para lá ou começando de lá indo para main, não faz diferença. Elif arg0 igual a grow. Você vai ter que, se olhar o diagrama de classes, ele vai dizer, olha, você tem que criar um método ageBy. Então vamos lá. Def ageBy. Uma regrinha aqui, tá? Eu vou colocar assim com B maiúsculo, ou vou colocar assim com o underscore, ou vou colocar assim com o A maiúsculo. Quem é que determina isso? Isso é determinado, se não for pela linguagem, é pelo projeto. Exemplo, se você está no Java, a regra é o camel case, o case de camelo. O primeiro começa minúsculo e a partir de então as palavras são começadas por letra maiúscula. Se você está numa linguagem como Python, ele sugere que você use o snake case, cobrinha, ageBy. Tudo bem? Isso é padrão da linguagem. Se você está em Go, você é obrigado a utilizar o Pascal case, onde o primeiro, se for público, é maiúsculo. Se você está numa linguagem que não tem regra fixa da linguagem, um C++ da vida, aí a regra vai variar do projeto. Eu estou num projeto tal, e a regra do projeto diz que tem que ser assim, cobrinha. Eu estou em outro projeto, que a regra diz que vai ser assim, maiúsculo. Então você vai para C++, tem todo tipo de forma de fazer. Dá um exemplo. Então, se não for obrigado pela linguagem, vai ser definido nas guidelines, né? Nas linhas gerais de como escrever código para o database que você estiver trabalhando. Ok? Então, você vai lá no Java. JavaScript normalmente segue o padrão do Java, né? O camel casezinho aqui minúsculo, tá? Como a gente está em Python, vamos de cobrinha, snake case, ageBy, self increment, que é um int, e retorna o que? Eu atualizei a atividade para ela ficar mais consistente com toda a proposta de atividade. Então, já que a gente vai fazer uma separação entre regra de domínio e regra de interface, nossa meta vai ser não ficar fazendo print nem lidando com strings aqui em cima, beleza?
Então a gente vai sempre retornar por valor, e no passado, com o correr do semestre, a gente vai aprender diferentes boas práticas de lidar com esses erros. Por enquanto, a gente pode só dizer se deu certo. O bichinho envelheceu e continua vivo. Ué, se por acaso ele envelhecer, self.age vai aumentar de incremento. Se ele ficou velho demais, self.age, como é que ele ficou velho demais? É quando ele chega em que nível aí? 4. Se ele for maior ou igual a 4, ele está velho demais. Então ele não pode passar de morto, o máximo que ele vai ficar é 4. E a gente diz que o pobrezinho não está mais vivo, retorna falso. Senão a gente retorna tudo. Ok? Ao invés de ficar dando print aqui dentro, a gente só vai de alguma forma comunicar o comportamento do erro lá para fora. E como é que eu vou lidar com isso? Eu posso fazer assim, ó. Se o bichinho envelheceu, não é self, né? Animal, ponto. Se o bichinho envelheceu, args 1. Se ele envelheceu bem, ele está vivo. Se não, é porque ele morreu. Eu já contei essa piada aqui para vocês ou não? Contei, né? Eu não queria o if, eu só queria o else. Tá? Ou seja, se o meu animal não está mais vivo, então eu posso dizer que ele morreu. Só que não é só morreu, né? Tem uma mensagenzinha que a gente tem que adequar. Então não é só morreu. Eu tenho que dizer que o bicho morreu. Quem é o bicho? Animal, ponto, species. Por que ele não fez certinho? Porque para fazer aqui eu tenho que usar uma string formatada. Já passou em 2 testes, agora eu vou para o próximo teste, que é o mais fácil, né? Qual é a regra do barulho? Aí a gente vem para cá e bota outra arg0 igual a noise. Então print animal ponto make noise, get noise, eu nem sei como é que tá lá. É make ou get lá? Def, acho que é make ou get. Vê lá na descrição. Blá blá blá. Make sound, não é make noise. Make sound. Então, se for para o bichinho fazer barulho. E qual é a regra do fazer barulho? Algumas coisinhas que é bom que vocês tentem sempre lembrar. Sempre coloca os retornos nos tipos, tá certo? Para garantir que você está fazendo o retorno correspondente e não esqueceu nada. E a nossa lógica do retorno aqui é bem simples, né? Se por acaso ele for muito novinho, ele não faz barulho, ele faz só um gemidinho. Se por acaso ele já estiver no último estágio da vida, qual é o último estágio da vida? Não, se ele já tiver morrido, é o 4, né? Se ele tiver morrido, 4, eu retorno. Descanse em paz, rest in peace. Se não, eu retorno o próprio som do bichinho. Tudo bem? Make sound. E aí pronto, passei em todos os testes. Ok, foi o que a gente aprendeu até agora. Número 1. O ideal é que a gente faça o código no modelo de loop. Implementa, volta. Implementa, volta, implementa, volta. O código tá bom? Vamos aprender agora algumas coisinhas para o nosso código ficar melhor. Até aqui foi o que eu fiz ontem, tá certo? Adaptado ao código de hoje. Ei, mancebos, nobres mancebos. Vocês estão aí atrás, nobres mancebos que estão conversando mais do que fazendo. Agora vai ser conteúdo novo, tá? Então, foca aqui. Número 1.
Isso daqui que vocês estão vendo aqui, ó, vai desbragar isso aqui. Isso daqui é o que a gente chama de números mágicos, magic numbers. O que isso aqui está dizendo? Rapaz, que coisa feia, é número solto pelo código. O que o 4 representa? Qual é a lógica desse 4? Esse 4 está espalhado em um monte de lugares, a gente chama esse negócio aqui de números mágicos. E uma das regras de clean code, de boas práticas, é não use números mágicos. O que a gente deve fazer? Colocar como constantes do teu código o que aquele número representa. Por exemplo, a gente poderia dizer que a idade da morte, né, death age, seria o 4. Quando eu coloco o meu código aqui, entre o animal e o init, ao invés de colocar dentro do init, eu estou criando uma constante, né? Não é bem constante, mas algo que não é do objeto, é da classe. Para quem vem do Java, isso daqui seria equivalente aos atributos estáticos. Ou seja, isso daqui é como se fosse uma constante que eu vou utilizar para o meu código. E ao invés de ficar colocando 4, 4, 4, 4, a gente pode dizer que é animal, ponto, a idade da morte. E aí eu paro de utilizar números mágicos no meu código. Então, se em algum momento eu decidir que eu vou ter as fases infantil, infância, adulto, idoso, e o velho vai ser o 5, eu não tenho que sair procurando, meu Deus, onde é que eu botei 4, onde é que eu botei 4? Simplesmente eu venho aqui e a partir de agora é 5. Então a primeira regra de boas práticas é não use números mágicos. A segunda regrinha de boas práticas, que vocês vão precisar quando forem fazer o carro e a calculadora, é como é que eu manipulo múltiplas formas de dar errado. Bem aqui, o age by, eu só tinha uma forma de dar errado, que é o bicho morreu. Mas, vamos imaginar que eu vou tirar aqui o eco para poder usar a iterativa, tá? Vou só comentar aqui o eco. Agora eu vou rodar o meu código no modo manual. Show. Eu vou iniciar uma cabra que faz bé. Show. Minha cabra faz bé. Eu vou fazer a cabra envelhecer 3 níveis. Show. A minha cabra faz bé. Qual é o som que a cabra faz? Bé. Se eu tentar fazer minha cabra ficar velha mais 2 níveis, a cabra morre. Qual o som que a cabra faz? A cabra não faz mais som, porque cabra morta não faz barulho. Aí eu penso, meu Deus, eu gostava tanto da cabra. Vamos fazer a cabra ressuscitar. -2. E agora, faça barulho, cabra. A cabra voltou a fazer pé. Meu código está funcionando? Tá, mas cabras não ressuscitam. Ok? Aí eu gostava tanto da cabra. Então vamos dar uma melhorada no nosso código. Cabras não ressuscitam. Então o que a gente vai fazer aqui? Na hora que eu receber o incremento, eu vou validar esse incremento. Se incremento for menor do que 0, não faz sentido eu ressuscitar a cabra. Então eu preciso de alguma forma aqui de dizer que deu ruim. Tá vendo aqui? Deu ruim. Só que se eu fizer esse deu ruim aqui, ele não vai saber se deu ruim porque o animal morreu ou deu ruim porque eu estou tentando fazer uma manipulação inválida, tá certo? Se nós tivéssemos exceções, um pouco mais na frente nós teríamos, eu posso disparar diferentes tipos de problemas. Só que por enquanto eu quero que vocês entendam erro por valor. E ao invés de retornar booleano, a gente vai criar uma tabela de possíveis erros ou resultados que nós teremos, que é o equivalente quando vocês tentam fazer uma consulta web ou tentam procurar uma página e ele dá 401, 430, 428. Aquilo são erros por valores. Então existe uma tabela, e isso é comum para vários tipos de software, que representam erros por valores. Quando você dá
quando o teu software trava ou você tem um erro de exceção, e aí aqueles erros geram números, -1, -28, -30, que aí se você for procurar, tá, por exemplo, quando você, muito comum, o carro do pai de vocês, quando dá erro, quando dá falha num sensor, aparece no painel, erro 28, erro 35, ou não é assim? Vocês nunca viram esse tipo de carro? Não? É a Paraty antigona. Então, pronto, é muito comum naqueles carros que nem são super evoluídos, nem são totalmente analógicos, começar a aparecer no painel. Minha espinha é assim, aparece erro 28, aí eu tenho que ir atrás. O que é erro 28? Ele vai dizer luz da lâmpada direita queimada, luz da placa queimada, e ele comunica através de índices de erros o que foi que aconteceu, que é justamente o que a gente vai fazer agora. A gente vai criar uma classe para representar resultados, certo? E aí a gente poderia ter que, por exemplo, se deu tudo certo, vai ser 0. Se o meu erro foi o bicho morreu, vai ser 1. Se por acaso foi porque o argumento foi inválido, argumento inválido, eu tenho 2. Tudo bem? Já seria suficientemente ok. Esse padrão de forma de organizar as coisas, a gente chama de enumerações. Então, enumerações é quando eu tenho a listagem de todas as possibilidades de que algo pode ter. E o padrão no Python é a gente fazer assim, ó. Enumeração não é um tipo de dado padrão, a gente chama import enumeração. Então pronto, a partir de agora eu acabei de criar um tipo que se chama result, que representa as várias possibilidades de um resultado. E a partir de agora eu posso dizer que envelhecer, ao invés de um booleano, retorna um resultado. Se eu tentei fazer um valor menor do que 0, eu vou retornar result ponto argumento inválido. Se o bicho morrer, eu posso dizer que foi um result ponto animal morto. E se deu tudo certo, eu posso retornar um result ponto ok. Tá vendo aí? Então, isso daqui eu passo a ter diferentes tipos de retorno. A gente chama isso daqui de enumeração. Como é que muda agora para o nosso código? Eu posso fazer assim, ó. Pego o meu resultado e aí eu posso ter, se o meu resultado foi result ponto, o bicho morreu, então eu imprimo que o bicho morreu. Se eu tenho por acaso que o meu result foi result ponto argumento inválido, então eu posso imprimir que argumento inválido. Por que isso é importante para a gente? Porque isso é um padrão. Eu estou utilizando isso daqui, por exemplo, para lidar com o envelhecer, mas vocês podem utilizar essa mesma estrutura, por exemplo, quando vocês estiverem lá no carro. Vamos olhar aqui para o carro. No carro, eu tenho vários tipos de erro, tá vendo? Ó, limite de pessoas atingido, quando você tenta botar uma pessoa a mais do que pode, você manda sair, não tem ninguém no carro, você manda andar, aí ele vai dizer que não consegue andar, porque não chega no limite. Então, qual é a minha sugestão? Se vocês puderem, já conseguiram entender, vocês tentem transformar os erros de vocês em resultados, para que todos os prints sejam dados aqui na saída, ok? Queria passar mais uma técnica especial para vocês, se vocês conseguiram entender até aqui. Tá vendo esse monte de else?
é feio para um caramba esse monte de fiels. Cola aqui comigo que eu vou passar uma outra técnicazinha. Talvez vocês não consigam pegar agora de cara, mas é uma técnica muito legal para a gente se livrar desses if elses, que é uma coisa chamada de pattern match. Então olha para cá, olha que legal esse breguesso aqui, ó. Tá vendo o que eu estou fazendo? Verificando se o 0 é o end, se o 0 é o init, se o 0 é o show. Para quem vem do Go, a gente já tinha um switch bem legal no Go, né, que verificava vários casos. Existe uma ferramenta mais poderosa do que o switch case, que é o pattern matching, que você vai ter no Python, vai ter no Rust, vai ter no C#, vai ter no Scala. O que ele faz além do switch case? Ele consegue, inclusive, desempacotar as funcionalidades. Foca aqui, que o nosso código agora vai mudar radicalmente para melhor. Foca aqui, olha para mim. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando os argumentos e casando ele com os valores, com os tipos, ok? Estou pegando os argumentos e casando ele com os valores. E em alguns casos, para alguns argumentos, para alguns comandos, eu já queria extrair tipo de dados. Então, eu vou reescrever isso da seguinte forma. Está vendo aqui os meus args? Eu vou escrever o seguinte: match, que é a nossa palavra do pattern matching, match args, ou seja, eu vou analisar os argumentos. Caso esses argumentos sejam uma lista com end, eu dou o break. Mudou aparentemente muita coisa não, né? Tudo bem. Olha como vai ficar melhor agora. Eu nem preciso mais ficar escrevendo arg0. Caso eu seja um init, depois desse init eu já quero extrair um species, e depois do species eu já quero extrair um sound. E aí eu vou, com esses elementos, construir um species e um sound. Por que isso aqui é legal? Antes, só com if normal, eu só verificava o primeiro e já assumia que existiria um args1 e args2. Agora, com o pattern matching, ele só vai entrar aqui se o meu args tiver exatamente 3 elementos. O primeiro, obrigatoriamente, tem que ser o quê? Init. E o segundo vai ser jogado numa variável species, e o terceiro vai ser jogado numa variável sound. Se o cara jogou init sozinho, só o init puro, ele nem sequer vai entrar aqui. Ele só vai entrar se esse match encontrar um vetor que tem 3 coisas. O primeiro é init, o segundo vai ser jogado em species e o terceiro vai ser jogado em sound. Tá vendo como o pattern matching é poderoso? Ele é legal? Não apenas ele é um if else, ele também consegue desempacotar as coisas de dentro do meu vetor. E aqui o resto fica fácil, né? Aqui ficaria como? Case show. Aí eu faço o meu print normal. Aqui eu vou ter o quê? Case grow. O grow tem parâmetro? Tem. Então aqui eu já posso passar que o parâmetro é o incremento. E aqui eu digo que eu quero o valor inteiro de incremento. O nós tem parâmetro? Não tem parâmetro. Basta eu ajustar aqui para um case nós sem parâmetro. E o último, foca aqui, ó. O último a gente escreve assim: case qualquer outra coisa, underscore.
ficou mais limpo, sim ou não? Muito mais limpo. Porque não só eu consigo, evita eu ter que ficar fazendo de argumento 0, argumento 1, argumento 2, como eu já tenho a extração das variáveis direto no match. Legal, né? Vocês estão em que mundo da lua, meu povo? Eu espero que vocês não... Eu estou explicando um negócio super legal, mas ao mesmo tempo aparentemente complexo. Foco aqui, vocês não vão aprender. Se vocês não tiverem entendido, é hora de perguntar. Vocês ficam às vezes naquele negócio, se eu não entender, depois eu pergunto pro chat GPT. Não, cara, presta atenção, colocaria aqui. Olha que legal, tá vendo a mesma ideia? Eu posso utilizar nesse monte de fielse aqui, ó. Porque primeiro eu calculei o result e depois eu fiz um monte de igual. Eu vou pegar esse negócio já pra cá, ó. Match, tá vendo, ó? Vou usar aqui nesse animal.ageBy. Se isso daqui for um dead, então eu faço o print. E se isso daqui for um argumento inválido, eu faço esse outro print. Aí ele está dizendo, ei, se não for nenhum dos outros, tudo bem. Se não for nenhum dos outros, eu não faço nada, só dá um pass. Ó, nosso código ficou substancialmente mais simples, porque agora eu nem preciso ficar lidando com os casos especiais, e se por acaso ele passar parâmetros errados, eu já posso dizer, por exemplo, comando inválido. O match do Python é muito poderoso porque ele permite que eu lide com vários tipos diferentes de casos, né? E aí, ó, a gente viu aqui resultado como enumeração, a gente viu aqui pattern matching e a gente viu aqui o modelo de interação em loops. O que eu peço de vocês? Semana que vem a gente já vai ter primeira prova em papel para motivar vocês a fazer as atividades, tá certo? Então, estudem o código, façam no modo incremental, tentar fazer, voltar a fazer outro, tentar fazer, adiciona mais uma funcionalidade, volta para cá, adiciona outra funcionalidade, volta para cá. Aproveita que o código é pequeno, eu tenho 3 métodos, mas eu tenho um monte de pequenas técnicas escondidas aqui nesses 3 métodos, tá certo? Um monte de pequenas técnicas. Aproveita que o código está pequeno para treinar, ficar craque no que a gente está fazendo, que a partir da semana que vem a gente já começa a 2 classes, mais funcionalidades, composição. E se você pegar a proposta desde o começo, evolui sem complexidade. Agora, se deixar para só começar a treinar semana que vem, aí já começa a ficar atarantado. O que é que eu quero? Usa esse modelo aqui, eu vou copiar no Discord de vocês. Usa esse modelo aqui para fazer o carro, beleza? Eu não sei qual versão do carro que você baixou, tanto faz, qualquer uma, mas tenta usar esse modelo para fazer o carro. E a gente vai ter, a partir da semana que vem, atividades que eu vou chamar de modo de avaliação, que é o quê? Uma atividade que é para você fazer com 0 consulta. Quando eu digo 0, é 0. Ou seja, se você tiver que debugar, é para debugar na mão. Se você tiver com erro lá, é para tentar achar o erro na mão. E se não conseguir fazer, não conseguiu. Tá certo? Justamente para a gente tirar da cabeça essa ideia de mas se der ruim, eu só não sei fazer amém. Se não sabe fazer amém, não vai conseguir fazer nada da atividade. Eu só não sei direito fazer o construtor. Se não souber fazer o construtor, não vai fazer nada da atividade. O objetivo é que você saia dessa ideia de não conseguir fazer. É sempre fazer algo. Você pode até não conseguir terminar, mas é para conseguir fazer algo.
ok? Então estudem a atividade fazendo do zero e de preferência fazendo sozinhos. E aí quando vocês não conseguirem, tudo bem recorrer ao que a gente tem de código feito. Modelo da interação com result e com pattern matching. Tá certo? Tá aqui o código de resposta. Se a gente voltar lá e rodar o código de resposta, peraí. Ai não, eu estou rodando outra coisa. Eu estava rodando o animal, né? Eu tirei o eco. Pronto, tá aqui. Nosso código roda. Aproveitar que o código ainda é bem pequenininho para a gente fazer com segurança. Fazer com segurança não é cuspir o código todo na ida de um golpe só. É fazer um pedaço, fazer amém. Fazer outro pedaço, fazer amém. Então, quando vocês estiverem treinando o carro ou a calculadora, que são os exercícios desse nosso bloco, tá certo? Animal, carro, enxugar e calculadora, façam nesse modelo. Pouquinho lá, pouquinho aqui, pouquinho lá, pouquinho aqui, até conseguir entregar. Pelo menos o carro que você consiga fazer está pronto na semana que vem. Tudo bem? Então, se vocês realmente tentarem fazer do zero, sem consulta, eu imagino que vocês vão levar de 2 a 3 horas, principalmente porque você está pegando sintaxe, pattern matching, result, indo e voltando, e aí a gente já aproveita e faz um testezinho na semana que vem. Tudo bem, meu povo? Ok? Então, quando a gente chegar semana que vem, eu vou baixar todos os repositórios e coletar o tempo para eu ter noção de que se vocês já começaram a programar e fazer as atividades, ou ainda estão... eu ainda estou montando o meu repositório, acabei de criar o repositório, não fiz nem a primeira atividade ainda, tá bom? Não quero ter que ficar dando redução de nota, nem não sei o que, ficar fazendo prova, tudo isso depende do nível de reação, porque se vocês demoram demais para fazer, reagir, começar a escrever, a gente tem que começar a criar sensos de urgência. Eu odeio fazer prova, odeio fazer coleta, mas é a criar senso de urgência. Combinado? Tudo bem? Então, hoje mesmo eu já vou subir